Na calada de uma noite silenciosa em Gileade, o céu parecia guardar um presságio, como se brilhasse, mas sem esperança, como se anunciasse algo grandioso e ao mesmo tempo carregado de sombra. Mas antes de iniciarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like, ajude com o crescimento do canal. Foi nesse cenário misterioso e quase profético que nasceu Jefté. Não era um nascimento qualquer, era o filho de Gileade, sim, mas fruto de uma relação com uma prostituta. Um rótulo cruel que ele carregaria por toda a vida como um estigma colado à pele, como uma cicatriz que nunca cicatriza. Desde pequeno, sentia o peso de ser o indesejado, o intruso. Os filhos legítimos de Gileade faziam questão de lembrar a Jefté, com palavras duras e olhares venenosos, que ele não tinha direito de estar ali. Um bastardo, um intruso, alguém que nunca deveria ter existido. Os dias passaram como lâminas cortantes e os irmãos já não escondiam mais seu desprezo. Chegou o momento inevitável, o dia da expulsão. Cercaram Jefté e com frieza disseram: "Aqui não é seu lugar, você não pertence a nós." Sem escolha, sem defesa, Jefté juntou o pouco que tinha e partiu. Carregava nos ombros o peso da rejeição e no coração o vazio de não ter para onde ir. Refugiou-se na terra de Tobi, uma região distante, quase esquecida, onde ninguém se importava com seu passado, onde ninguém perguntava de onde ele veio. Apenas o aceitavam como ele era. Foi em Tobi que Jefté começou a florescer. Ali, homens desprezados, feridos pela vida, sem rumo e marcados por escolhas erradas, encontraram em Jefté uma liderança natural, um abrigo em meio ao caos. Ele, que foi rejeitado por sangue, passou a ser acolhido por estranhos. Formou-se ali uma espécie de irmandade de exilados, e Jefté, com sabedoria e coragem, se tornou o comandante de todos eles. Aos poucos, sua fama cresceu. Já não era mais o bastardo de Gileade, mas o líder destemido de Tobi. Enquanto isso, em Gileade, as coisas desmoronavam. Os amonitas, povo cruel e impiedoso, descendentes de Ló, nascidos de uma relação incestuosa com suas filhas, marchavam com fúria, destruindo cidades, matando inocentes, queimando plantações. A desolação se alastrava como fogo em palha seca. Em desespero, os anciãos de Gileade se reuniram. Precisavam de alguém forte, alguém que fosse capaz de reunir homens e enfrentá-los. Um nome ecoou naquela reunião: Jefté, o rejeitado, o banido, o líder improvável que transformou exilados em guerreiros. Sem alternativas, os anciãos viajaram até Tobi para encontrá-lo. Quando chegaram, Jefté os recebeu, cercado por seus homens. Ele reconheceu aqueles rostos, os mesmos, que um dia viraram as costas para ele, e suas palavras foram como punhais cortando o passado. "Não foram vocês que me expulsaram, agora vêm até mim pedindo ajuda?" Os líderes humilhados admitiram seu erro e prometeram entregar a Jefté não apenas o comando do exército, mas a liderança de toda Gileade. Jefté aceitou, mas com uma condição: que ele fosse estabelecido como governante se Deus lhe concedesse a vitória. Jefté então retornou à terra que o havia rejeitado, mas não encontrou festa, nem abraços, nem sorrisos. Muitos o olhavam com desconfiança, ainda presos ao preconceito do passado. Mesmo assim, ele manteve-se firme. Antes da batalha, fez um voto a Deus, um voto perigoso e precipitado. "Se me deres vitória sobre os amonitas, ao voltar em paz, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa será sacrificada como holocausto ao Senhor." A guerra foi brutal. Mas Jefté mostrou que não era apenas um líder de palavras, era um homem de ação. Conduziu seu exército com estratégia, coragem e fé. Derrotou os amonitas com força surpreendente, conquistando cidade após cidade. A vitória foi retumbante. Jefté foi ovacionado como herói, mas o maior desafio ainda estava por vir. Ao retornar para sua casa em Mispa, quem saiu ao seu encontro dançando com tamborins foi sua única filha.
seu bem mais precioso. Não havia mais ninguém. Ela era tudo o que ele tinha. Ao vê-la, Jefté rasgou as vestes e gritou: "Ah, minha filha, tu me arrasaste completamente." Mas ele não voltou atrás. Contou a ela o voto e com dignidade a jovem respondeu: "Pai, fizeste um voto ao Senhor. Cumpra-se o que prometeste." Pediu apenas 2 meses para chorar sua virgindade, com as amigas nas montanhas. Passado o tempo voltou, e Jefté cumpriu o que prometera. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, nunca mais foi vista. E Israel passou a lembrar todos os anos da filha sacrificada por causa de uma promessa impensada. Mas a história de Jefté não termina aí. Após a vitória, a tribo de Efraim, que não participou da guerra, ficou irritada por não ter sido chamada. Chegaram armados, prontos para lutar contra Jefté. Acusaram-no de agir sozinho. Jefté, cansado de injustiças, não recuou. Enfrentou-os com firmeza e uma nova guerra teve início, agora entre irmãos. Jefté venceu de novo, mas foi uma vitória amarga. O conflito entre israelitas matou 42 mil homens de Efraim. E Jefté passou a carregar mais esse fardo, o de ter vencido, mas às custas do próprio povo. As decisões de Jefté o tornaram um homem notório, um libertador, um herói, mas também o marcaram com cicatrizes profundas. Ele venceu os inimigos, mas perdeu a filha. Libertou sua terra, mas destruiu parte de sua própria nação. Foi rejeitado, depois exaltado e, por fim, isolado. Suas escolhas, mesmo as feitas com fé, foram precipitadas. E isso nos faz refletir. Quantas vezes, no impulso de um momento, fazemos votos que custam mais do que podemos pagar? Quantas vezes buscamos a vitória a qualquer preço, sem medir as consequências? Jefté nos ensina que a glória pode vir acompanhada de dor, que até mesmo os vencedores podem sair derrotados na alma, e que não existe vitória maior do que aquela em que não se perde a si mesmo no caminho. Jefté é a lembrança viva de que decisões moldam destinos, que palavras têm peso e que promessas feitas no calor da emoção podem deixar cicatrizes que nenhuma espada ou honra pode apagar. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, se você conseguiu sentir a dor, a força e os dilemas de Jefté como se estivesse lá, então você faz parte dessa jornada com a gente. Aqui, neste canal, a gente traz as Escrituras à vida, com narrativas cheias de alma, emoção e significado. E se você ama esse tipo de conteúdo, se deseja continuar explorando as histórias escondidas da Bíblia, os personagens esquecidos, os ensinamentos profundos, então se inscreva agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem algo novo, especial, preparado com muito carinho para você. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Sua presença é o que dá sentido a tudo isso. Deixa o like se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história. E comenta aqui embaixo o que você aprendeu com Jefté. Que parte mais te marcou? Que Deus abençoe a sua vida, te dê sabedoria em cada decisão e te guie nos momentos mais difíceis como guiou Jefté. Até o próximo vídeo.